Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje iremos falar sobre sistemas lineares. Iremos estudar sistemas lineares e equação linear. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Bom, no estudo de sistemas lineares, observe o problema dado aqui. Então, ao realizar uma pesquisa, Paulo constatou que utilizando certo aplicativo A por 10 minutos e um aplicativo B por 2 minutos, vai consumir 3 megabytes do seu plano de dados. Porém, quando utiliza A por 5 minutos e B por 6 minutos, consome 4 megabytes, né? Então, quantos megabytes por minuto consome cada um desses aplicativos? Então, para resolver o problema, vamos montar equações lineares. Então, eu vou chamar A de x e B de y. Então, vai ser 10 minutos de A, né? Mais 2 minutos de B, vai consumir 3 megabytes. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro. 5 de A com 6 de B vai consumir 4 megabytes. E aí eu monto um sistema de equação e resolvo, né? À frente a gente vai resolver sistemas. Então observe que aqui ao resolver sistema, constatou-se que A vai gastar 2 décimos de megabyte, enquanto o aplicativo B gasta 5 décimos de megabytes, né? Gasta mais megabytes do seu plano de dados. Na resolução de equações lineares, nós vamos ter, por exemplo, um sistema linear, uma equação linear, 1x1, A2x2, A3x3, ANxN, né? Em que A1, A2, A3, que são os termos que acompanham as incógnitas, eles são chamados de coeficientes. Eu tenho x1, x2, x3, xn, são as incógnitas, e o termo aqui que está depois da igualdade, sozinho, sem incógnita, ele é chamado de termo independente. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu tenho uma equação linear que tem duas incógnitas. Então, eu tenho 3x menos 2y, que é igual a 8. Eu tenho aqui o termo independente, né? Eu tenho os termos, o termo independente, que é 8. Eu tenho os coeficientes, que é 3 e menos 2. E eu tenho as incógnitas, que é x e y. Nesse caso, eu tenho menos y mais 2 quintos de menos x mais 2 quintos de y mais 4z menos 13w, que vai ser igual a 7. Nesse caso, eu vou ter novamente os coeficientes, que vai ser, nesse caso, vamos ter menos 1, que é o que acompanha x. Aqui, menos 1 é o coeficiente que acompanha x. Eu tenho 2 quintos, que é y, coeficiente 4 e menos 13, né? Aí eu vou ter as incógnitas x, y, z e w, né? E eu tenho o termo independente, que vai ser menos 7. Esses são algumas das condições. Bom, para resolvermos um sistema, uma equação linear, ele diz aqui, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Se eu tenho uma solução de uma equação linear, 1x1, A2x2, A3x3, ANxN, né? Que vai ser igual a B, independente da quantidade, toda em dupla, ou seja, que eu tenho uma condição aqui, né, ordenadamente, o A1 vai equivaler ao termo que acompanha ao x1, o alfa 1, alfa 2 é o x2, o alfa 3 que vai ser o x3, o alfa n que vai ser o xn, e aí vai, né? Então vai tornar essa igualdade verdadeira. Observe que aqui eu tenho duas incógnitas, então eu tenho dois termos, né? O primeiro termo que corresponde a x, o 1 que vai corresponder a y, diz que isso aqui é solução. Nós vamos só conferir se realmente é solução. Eu tenho então menos 2 vezes o valor de x, que vai ser 3, né? Mais 5 vezes o valor de y, que é 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, menos por mais dá menos, mais por mais dá mais, 5 vezes 1 dá 5, que vai ser igual a menos 1. Então, aqui 6 e menos 1, menos 6 e mais 5, eu vou conservar o sinal do que tem o maior valor absoluto, que vai ser o sinal negativo. 6 tira 5, fica 1. Então, menos 1 vai ser igual a menos 1. Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Nesse outro, nós vamos ter a mesma coisa. 3 vezes, ele tem a equação 3x menos 2y mais 5z, que é igual a 4. Então, o termo independente aqui vai ser 4, né?
eu tenho os coeficientes 3, menos 2 e 5. Esse coeficiente 3 vai ser multiplicado com o primeiro termo da terna, que vai ser menos 1, menos 2 vezes o valor de y, que vai ser 4, vezes 5, mais 5 vezes o valor de z, que vai ser 3, né? Que isso vai ser igual a 4. Então, 3 vezes menos 1, mais por menos dá menos, 3 vezes 1 é 3, né? 2 vezes 4 vai dar 8, menos por mais dá menos, e mais por mais dá mais, 5 vezes 3 dá 15, que vai ser igual a 4. Então, menos 8 com menos 3, mesmo sinal, eu conservo o sinal e somo os valores, né? Então, vai ser menos 11, mais 15, que vai ser igual a 4. Então, sinais diferentes, conservo o sinal do que tem maior módulo, maior valor absoluto, e vou diminuir. Então, 15 tira 11, fica 4 positivo. Então, 4 é igual a 4. Então, isso é verdadeiro. Bom, ficamos por aqui, até a próxima aula.